Muito bom dia para você, eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia eu tenho os jornalistas Edilene Lopes, Marcelo da Fonseca e William Travassos e também a economista Rita Mundin. Olha só, pessoal, empresários criticam a atual taxa de juros do Brasil e o plano de ajuste fiscal proposto pelo governo Lula. As críticas ocorreram durante o Fórum Esfera, evento que reuniu autoridades públicas e nomes do setor privado no litoral de São Paulo. Entre as falas está do empresário Rubens Menin, sócio fundador da MRV, que desafiou o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a reduzir a taxa de juros para impulsionar a economia brasileira. Já o empresário Rubens Ometo, presidente do Conselho da Cosan, um grupo com negócios nas áreas de açúcar, álcool, energia, lubrificantes e logística, também fez críticas e se disse preocupado com o aumento das taxações e afirmou que o governo federal tem desrespeitado a lei para tentar aumentar a arrecadação. Ô Rita, é assunto seu na veia, economia pura e teve muita discussão lá nesse evento em São Paulo. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Mais cedo, no meu comentário, eu citei a fala dos dois Rubens. O Rubens Menin, eu não vi como um desafio, não. Inclusive, ele elogia o trabalho de Roberto Campos Neto, ele elogia e fala da necessidade da manutenção de um Banco Central independente. Ele aponta que ninguém consegue conviver por mais tempo ou por algum tempo a mais com os juros nesses patamares de taxa real de 6%. Quando a gente olha pelo retrovisor, a gente vê que no governo passado, a taxa de juros antes do ano eleitoral, ela chegou na faixa de 3,5% a 4,5%, a taxa de juros real. No ano eleitoral, por causa da própria eleição, essa taxa subiu para os patamares de 5%. O que faz a taxa subir é o risco do país. A taxa não é causa, a taxa é consequência. Aí vamos pegar a fala do outro Rubens, do Ometo, que assim como o Menin, apontou o mesmo problema. O problema do Brasil é a gestão das contas públicas. O problema do Brasil é o governo saber conviver com responsabilidade fiscal. Então, realmente, nós não aguentamos mais nem o aumento da carga tributária, nem na pessoa física, nem na jurídica, e muito menos essa convivência com juros nesses patamares. Mas o juros só poderá cair porque se você não mantiver uma política monetária restritiva o suficiente para aguentar o excesso de gastos, o que nós vamos ter na frente é o descontrole da inflação, que é o pior dos mundos. Então o Banco Central está fazendo o que ele consegue para dar um tempo para o governo arrumar a casa. Todo mundo esperava que a casa fosse arrumada com o arcabouço fiscal e com a reforma tributária. Eles passaram o primeiro ano do governo votando duas peças que eles não entregaram, que eles não colocaram em pé, pelo contrário. Foram votadas, mas o arcabouço foi rasgado e o risco Brasil aumentou exatamente porque o governo não conseguiu cumprir a sua parte. Então, quem tem que fazer diferente não é o empresariado, não são as famílias brasileiras. Quem tem que fazer diferente não é o Banco Central. Quem tem que fazer diferente é o governo. Ele tem que ter responsabilidade fiscal, qualidade nos gastos e olhar para o lado das despesas. Essa é a razão de todos os nossos males, desde a redemocratização. O governo gasta em nome de partidos e de políticos e não em nome da sociedade. E é aí que mora o perigo. E aí, Marcelo da Fonseca, além dessas falas mais voltadas para a economia, uma fala que repercutiu bastante no fim de semana foi a fala do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em torno ali da questão de ser bolsonarista ou não ser bolsonarista. Mas, especificamente sobre a situação, a gente vê ali os empresários mais ou menos na mesma sintonia, tocando a mesma música contra essas altas taxas de juros aqui no Brasil. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos do Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Ô, Júnior, normalmente alguns encontros, do empresariado, esses eventos que às vezes acontecem até fora do país, são muito chatos. Porque muitas vezes é tudo muito combinado, é tudo muito... cada um delimita ali até onde ele pode ir. E esse evento, desse fim de semana, eu achei que foi bem diferente, porque pegou fogo no parquinho, Literalmente, a gente viu o empresariado cobrando, tinham representantes do governo presente no palco,
e houve cobranças diretas. Eu acho até que o mediador, né, o jornalista William Vac, ficou ali, né, atiçando, jogando gasolina para realmente cobrar respostas mesmo, né? Vac é muito bom. Então, né? E aí criou algumas situações de diálogos que às vezes a gente não vê normalmente abertamente. Muitas vezes pode acontecer em portas fechadas, mas a gente não vê no palco, ouvindo os dois lados. Então, essas cobranças são importantes que a sociedade acompanhe, saiba o que está... qual que é o calo que está atrapalhando o empresariado, quais são os problemas que o governo não consegue responder. Então foi um evento interessante. Sobre a fala do Rubens Ometo, eu acho que vale um alerta, né, para o governo Lula, porque o Rubens Ometo foi um dos doadores da campanha do presidente Lula em 22. Ele é um empresariado, ele é parte de um empresariado que não virou as costas para o PT. Né, que na campanha de 2022 também apoiou o PT e alguns candidatos petistas. Então, quando ele faz críticas tão duras e de forma tão direta, serve de alerta, serve para a equipe econômica, principalmente do governo, ouvir e rever alguns princípios. E aí, William Travassos, bom dia para você. Bom dia, Júnior, bom dia, bancada, bom dia aos ouvintes da Itatiaia. O Fórum Esfera, ele tem lá uma agenda, né, e a gente vem acompanhando isso. Está muito baseada no equilíbrio das contas públicas, a melhora do ambiente de negócio por meio de reformas microeconômicas, a segurança jurídica, o investimento em educação fundamental e a formação de um pacto nacional entre as 3 esferas federativas e o setor privado com vistas ao fim do crime organizado. Basicamente é isso. E é difícil, né, para você convencer um empresário, um cara que luta para viver nesse país, né, tenta fechar a sua conta, que ele fala o seguinte: olha, eu estou fazendo a minha parte, a economia está andando, eu estou conseguindo produzir, só que eu não sei o meu limite de investimento, até quando eu vou conseguir investir nesse país, porque não está, a conta não vai fechar. Eu vejo um governo que tem essa política de arrecadar mais e sempre taxar mais as empresas, mas eu não vejo esse parceiro, né, que talvez seja o maior parceiro do empresariado brasileiro, é o governo, que é quem fica com a maior parte desse bolo, sem fazer às vezes absolutamente nada, apenas emitindo papel e cobrando taxas. Eu vejo que esse meu parceiro não está fazendo a parte dele, porque ele é um grande elefante branco, muito faminto, não para de comer amendoim o tempo inteiro e cada vez mais ele quer encher a sua pança. E ele vai fazer isso em cima de quem? Da pobre coitada da formiguinha que eu intitulo empresário brasileiro. É o cara que está tentando. E ele fala o seguinte: olha, está chegando a um ponto que isso vai parar de ser interessante pra gente. E o pior, esse empresário olha para o governo e fala assim: tudo bem, você é guloso, você não faz as suas contas direito e você ainda fica batendo cabeça, porque entre os poderes vocês disputam quem vai mandar mais. E no fundo vocês não estão sentando para conversar e decidir o futuro melhor para o empresário, para o povo brasileiro, para que a gente volte a crescer. Então, assim, é de um egoísmo enorme essa administração pública e é de um esforço absurdo por parte do empresariado. E a gente está aqui, na luta, como povão, tentando também entender isso e manter o nosso emprego, né? Porque eu acho que esse é uma grande preocupação para o povo brasileiro. Quando o empresário para de investir, para de gerar emprego. Ô Edilene Lopes, pra gente arrematar esse assunto, tem duas frentes aí, pelo menos nas falas que eu separei. Uma meio que cutucando o Banco Central, opa, vamos baixar isso aí. E outra também cutucando o governo federal no seguinte sentido: olha, não dá para ter essa fome de arrecadação como vocês estão tendo. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia aos debatedores, bom dia aos nossos ouvintes. O Fórum Esfera, que acontece periodicamente, ele teve um momento muito importante. Caiu a conexão com a Edilene Lopes. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com a Edilene. A gente vai refazer, então, o contato com a Edilene e voltamos com ela direto de Brasília. Mas enquanto